Boa noite. Deus seja louvado por mais um dia, por sua presença na casa de Deus mais uma vez. Quero também transmitir uma boa noite para todos que estão nos assistindo, acompanhando ontem. Eu assisti novamente depois para ver os comentários e ver a interação. E Deus seja louvado por você estar atento, acompanhando, ouvindo. Que mais uma vez a presença de Deus fale poderosamente ao seu coração. Vamos direto à Bíblia. Vamos aproveitar bem o nosso tempo. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Esther. Ontem nós combinamos alguma coisa aqui, não sei quantos lembram, mas eu falei que as maiores lembranças que eu tenho das semanas de oração da minha infância não eram por causa do sermão, e sim pelo que acontecia durante a semana. A igreja, ela se envolvia com o espírito realmente de oração. Então ontem nós combinamos de você ver 3 momentos ao longo do dia para estar em oração. Eu queria desafiá-lo a tornar isso real. Marca no teu celular 3 momentos durante o dia para ele despertar e você lembrar de passar algum tempo em oração ao longo do dia. Passar algum tempo buscando a Deus de maneira mais profunda essa semana. Então você vai determinar o seu horário. Segunda coisa que combinamos ontem, para você escolher um dia essa semana e passar mais tempo com Deus através do jejum. O jejum é um momento em que você se dedica mais. Jejum não tem a ver com não comer, é mais do que isso. Se você passa o dia sem comer, você não comeu. Mas se você passa um dia buscando a Deus de maneira mais intensa, para que o teu organismo funcione melhor, tua mente funcione melhor, buscando a Deus, aí você fez o jejum. Então, jejum não é apenas não comer, é passar um dia de maneira mais íntima na presença de Deus, buscando a Deus de maneira mais profunda, e isso é um jejum. Então, escolhe um dia, de hoje até o próximo sábado, em que você vai passar um dia estudando a Bíblia, estudando o Espírito de profecia, orando, e ao longo do dia, 3 momentos, pedindo a Deus que fale ao seu coração a cada noite, que de maneira muito clara e poderosa fale com você. Combinado? Então você vai escolher o seu dia, o seu momento, mas eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida. Esther capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 7. Pastor Márcio orou agora há pouco, mas eu quero convidá-lo para mais uma vez fechar os olhos antes de lermos o texto bíblico para falar com Deus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por Tua presença mais uma vez conosco. Santo Deus, nós temos hoje mais uma vez um pedido a Te fazer. É que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Nós não viemos aqui ouvir um homem, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. E que de maneira muito clara e poderosa os nossos olhos espirituais sejam abertos e possamos perceber o Espírito Santo andando entre os bancos da igreja, procurando aquelas pessoas que realmente querem ouvir Tua voz essa noite. Também há pessoas que estão assistindo e elas também necessitam, onde estão, da Tua presença e do Teu Santo Espírito falando de maneira clara ao coração dela. Então fala conosco, Senhor, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esther capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 7. Diz assim: Mordecai fez saber a Esther tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Rataque, e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Rataque e mandou que ele voltasse com um recado para Mordecai. Verso 11. E o recado dizia: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. Mas eu, nestes 30 dias, não fui chamada para estar com o rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então Mordecai pediu que retornasse a Esther, dizendo: não imagines que por estares na casa do rei,
só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para um momento como este é que foste elevada rainha? Então disse Ester que respondessem novamente a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, jejuem por mim, não comam nem bebam por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se morrer, morri. Ou se perecer, pereci. Essa é uma história belíssima de uma órfã que era cuidada por seu primo Mordecai, um homem de Deus, um homem que fez todo o possível para guiar essa menina nos caminhos do Senhor. Ela se tornou uma menina nobre, com caráter, mas também tinha uma beleza grandiosa, que viviam num reino onde o povo de Deus naquele momento estava exilado, estava vivendo. E vocês lembram da história, no começo do livro, o rei se desentendeu com a rainha, dispensou a rainha, e quando começou a sentir falta de uma rainha, alguém disse assim: rei, eu tenho uma ideia, faça um grande concurso de beleza, chame todas as meninas bonitas do reino, e a mais bonita você escolhe para ser a nova rainha. E o rei gostou da ideia. E entre todas as meninas do reino, quem veio junto? Ester. Eu imagino o coração de Mordecai apertado nesse momento, pensando: meu Deus, por favor, livra minha filha. O que é que vai acontecer com ela? Isso é um lugar ímpio. Olha o que aconteceu com a última rainha. Senhor, por favor, livra minha filha. E para surpresa de todos, inclusive Mordecai, no final do concurso, Ester foi escolhida rainha. E agora sim eu imagino o coração de Mordecai apertado: Senhor, protege minha filha. O que vai acontecer com ela num lugar tão ímpio, num lugar tão perigoso como o palácio? O tempo passou e chegou o que nós lemos no capítulo 4, quando saiu um decreto dizendo que as pessoas do povo de Deus deveriam ser mortas. Quando esse decreto saiu, eu imagino que todos os judeus ficaram com medo, menos um, Mordecai. Porque quando Mordecai pegou o decreto, ele entendeu: agora eu entendi tudo. Agora eu entendi porque Ester se tornou rainha. Agora eu entendi porque Deus permitiu que ela chegasse ao reino. Agora eu entendi tudo. E um homem chamado Hataque, ele mandou ir falar com Ester, dizendo: Ester, para esse momento Deus te escolheu como rainha. Se levante e dê o melhor pela causa de Deus. Entregue tudo o que você tem completamente. Defenda o povo de Deus. E qual foi a resposta de Ester? Alguns dizem que Ester falou assim: vão jejuar por mim que eu vou falar com o rei. Mas não foi essa a primeira resposta de Ester. A primeira resposta de Ester foi: eu não vou. Eu posso continuar sendo uma boa rainha, eu posso continuar dando um bom testemunho, mas para dar o meu melhor pela causa de Deus nesse momento, eu tenho que falar com o rei. E se eu for falar com o rei sem que ele me chame, eu posso morrer, e faz 30 dias que ele não me chama. Então, olha, diga a Mordecai que eu não vou. Peço outra coisa, mas dar o melhor pela causa de Deus nesse momento é perigoso. Eu vou arriscar a vida. E Mordecai mandou um recado de volta, dizendo: tudo bem, você não vai, fica tranquila. De outra maneira, Deus vai livrar o seu povo, porque a causa é de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Esther: se você não for, você e a família do seu pai vão morrer. E foi para esse momento que Deus te chamou. E aí ela recobrou o ânimo e agora sim disse: vão jejuar por mim. Eu vou falar com o rei, mesmo que seja contra a lei. Se morrer, foi uma morte que valeu a pena. Amigos, apesar dessa história, esse livro está na parte histórica da Bíblia, esse livro tem muito de profecia. Esse livro, ou principalmente o capítulo 4, pode ser considerado uma miniatura do grande conflito. Esse livro, nesse capítulo, apresenta um decreto de morte para matar o povo de Deus. Esse livro apresenta a união do poder religioso, ou da ira da religião, com o poder civil para perseguir. Esse livro apresenta uma data para matar o povo de Deus. Esse livro apresenta uma data em que Deus milagrosamente livra o povo dele da morte. Então, quando você lê o livro de Ester, você tem que entender o livro de Ester como uma pequena miniatura do que vai acontecer com o povo de Deus nos últimos dias. Mas a ênfase desse livro não é sobre o decreto,
não é sobre a data, não é a união do poder religioso com o poder civil. A ênfase desse livro é a fidelidade, o compromisso de Mordecai e Ester. Em outras palavras, o que esse livro quer chamar a atenção é: se o decreto chega, se a perseguição chega e você for como Ester e Mordecai, fique tranquilo, você vai conseguir enfrentar. E hoje nós vamos entender de onde vinha ou qual era a base da fidelidade. O que é que Mordecai ensina para Ester? Ser fiel, e isso pode nos ajudar também. Porque Mordecai começa dizendo o seguinte: Ester, deixa eu te dizer uma coisa. Chegou o momento que não basta só ser uma boa rainha, não basta apenas dar um bom testemunho no palácio. Nós estamos vivendo em um momento, Ester, da história que você precisa entregar tudo pela causa de Deus. Você precisa dar o melhor pela causa de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, é esse momento que estamos vivendo também. Nós não estamos vivendo um momento de entregar uma parte do que temos e do que somos a Deus. Profeticamente, meus irmãos, nós estamos vivendo um momento em que precisamos entregar tudo completamente a Deus. Tudo. E se você olhar a Bíblia, se você estudar a Bíblia de maneira profunda, você vai perceber que Deus nunca quis menos do que tudo, nunca. Não há um versículo na Bíblia que Deus diz assim: eu quero uma parte. Deus nunca quis uma parte. Nenhum versículo fala isso. Não há um versículo da Bíblia que diz que Deus quer uma parte da tua semana. Deus nunca pediu uma parte da tua semana. Às vezes nós lemos as coisas na Bíblia e interpretamos da maneira como nós queremos e dizemos assim: olha, Deus deu uma semana, 6 dias são meus e um é dele. Isso não está na Bíblia. A Bíblia não diz que você pode guardar o sábado e fazer o que você quer durante a semana. Isso não é bíblico. Se você tem uma semana de 7 dias, Deus quer os 7 dias. Deus quer o domingo, Deus quer a segunda, Deus quer a terça, Deus quer a quarta, a quinta, a sexta. E o sábado é para celebrar um Deus que você aprendeu a andar com Ele durante a semana. É por isso que os livros de Malaquias e Isaías, Deus diz assim: eu estou cansado dos sábados que vocês guardam. Não é que Deus está anulando o sábado. É que Deus diz assim: olha, eu não quero que você venha para a igreja no sábado depois de ter passado uma semana inteira longe de mim. Eu quero você no domingo, eu quero você na segunda, eu quero você na minha presença na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e no sábado você vem celebrar. Então Deus nunca pediu menos do que tudo. Um dia Deus disse a Abraão: Abraão, você já me entregou seus servos, você já me entregou suas ovelhas, você já me entregou os seus recursos, agora eu quero o teu filho, o teu único filho, aquele a quem amas. O que é que Deus estava pedindo a Abraão? Tudo. Um dia, um jovem rico foi até Jesus e conversou um pouco com Jesus e ao final disse: o que é que eu faço? E Jesus disse: vai e vende quanto do que tens? Tudo. E a Bíblia diz que o jovem foi embora triste, e é interessante, porque Jesus não disse assim: não, vem cá, vem cá, vem cá. Entrega só o dízimo e já está bom demais. Vamos começar pelo dízimo. Por que Jesus não pediu só o dízimo para aquele jovem? Porque ele pediu tudo. Entenda bem. Porque o dízimo e a oferta ele já entregava. Ele era um judeu que fazia tudo o que a lei judaica mandava. E os judeus entregavam até 33% do que ganhavam como dízimo e oferta. Então, dízimo e oferta ele já entregava. O que Deus queria era o que ele ainda não havia entregue. Então, entenda, Deus quer todas as páginas que você acessa na internet. Deus quer todas as músicas que você escuta no seu MP4. Deus quer tudo que você coloca no teu corpo como comida. Porque Deus sabe que tua vida só vai ter sentido cristão realmente quando você entender que Deus quer tudo. Deus não quer uma parte de você. Deus não quer uma parte do teu tempo. Deus não quer uma parte do teu recurso. Deus quer tudo. A Bíblia diz que um dia uma mulher foi entregar uma oferta na igreja e Jesus a parabenizou porque ela entregou quanto? Tudo. Jesus poderia dizer assim: olha, foi muito, podia ter entregue só a metade, já era a metade. Mas Jesus estava dizendo: eu quero tudo, porque enquanto você não entregar tudo, você não entregou nada. Pastor, quer dizer que eu tenho que entregar todo o meu recurso na igreja? Não. Na igreja você deve entregar o dízimo e a oferta. Mas o que você leva para casa, você tem que dizer: Santo Deus, ainda é teu. O que é que eu faço? Em que eu invisto? Eu compro o quê? Como eu gasto? É por isso que tem tanta
tanta gente comprando o que não precisa e pagando o que não pode. Porque como que separou as coisas e disse assim, isso aqui é de Deus, isso aqui eu uso como eu quero, é meu. E Deus está tentando te dizer através da história de Esther, Deus quer tudo, Esther. Deus não quer você apenas uma parte do tempo como rainha, Deus quer você completamente, ao ponto de se envolver com essa causa. Então a primeira coisa que você tem que colocar na tua mente hoje, na mensagem de hoje é, pastor, eu entendi, Deus quer tudo. A pergunta é como é que se faz para entregar tudo? Como se faz para entregar tudo? E para entregar tudo você tem que entender duas coisas. Primeiro, quem te deu? Essa é a parte mais fácil. Se eu perguntar, quem te deu? Ah, pastor, isso aqui foi Deus. E esse carro? Ah, pastor, isso aqui foi Deus. E essa casa? Ah, pastor, isso aqui foi uma bênção de Deus. E esse emprego? Pastor, isso aqui foi um presente de Deus. Nós não temos nenhuma dificuldade de dizer foi Deus quem me deu. Nenhuma dificuldade. Nós não temos dificuldade de dizer tudo pertence a Deus. Nosso problema é entender para que Deus nos deu. É esse ponto que Mordecai quer ajudar Esther. Mordecai diz assim, Esther, deixa eu te dizer para que Deus te deu esse reino. Não foi por causa do vestido de rainha, não foi por causa do penteado de rainha, não foi por causa do palácio de rainha, do status de rainha. Deus te deu o que te deu para você poder usar para a causa dele quando ele precisar. Então nós não temos dificuldade de dizer foi Deus quem me deu. A nossa dificuldade é entender para que Deus nos deu. E sabe para que Deus deu tudo o que Ele deu em tuas mãos? Para que você pudesse dizer, Santo Deus, pertence ao Senhor e está à tua disposição quando for necessário. É só o Senhor me avisar, é só o Senhor me dizer porque pertence ao Senhor. É por falta desse aprendizado que nós vamos como que sendo enganados pelo inimigo numa vida vazia. Quando nós não entendemos que Deus nos deu e que o que Ele nos deu tem um propósito, nossa vida vai se tornando vazia. Diz que um dia um homem trabalhava cavando buracos, cavando cisternas. E ele estava lá embaixo, cavando, e um homem, um amigo, chegou na beira do buraco assim, olhou para baixo, ele estava lá cavando, e ele perguntou assim, está fazendo o que aí? E ele olhou para cima e disse assim, estou cavando buraco. E para que você cava buraco? Ele olhou para cima e disse assim, esse aqui é o meu trabalho. E o de cima perguntou, e para que você trabalha? Ele disse, eu trabalho para ganhar dinheiro. E o de cima perguntou, e para que tu quer dinheiro? E ele já meio chateado, disse assim, eu quero dinheiro para comprar comida. E o outro perguntou, e para que você quer comida? Ele disse, eu quero comida para ficar forte. E o outro perguntou, e para que você quer ficar forte? Ele disse assim, eu quero ficar forte para cavar buraco. Essa era a vida dele. Cavar buraco para ganhar dinheiro, para comprar comida, para ficar forte, para cavar buraco. E se nós formos sinceros, não parece com a vida do ser humano hoje? Acordar para trabalhar, para ganhar, para pagar a dívida antiga, para fazer dívida nova, para acordar, para trabalhar, para ganhar, para gastar. É dessa vida que a causa de Deus quer nos livrar. A vida só tem sentido quando você entende que há uma causa que vale a pena se dedicar completamente por ela, entregar sua vida a ela. É isso que Mordecai está dizendo para Esther. Esther, a vida é mais do que viver num palácio. A vida é mais do que se vestir de rainha. Há uma causa, a causa de Deus, que nesse momento está precisando de você completamente. Você não está se dedicando a ela completamente, Esther. Então, por favor, acorda. Há uma causa maior do que a sua causa. Há uma causa maior do que você, do que os teus interesses. E é essa causa que vai dar sentido à tua vida. Então Deus está dizendo para Esther, disse para Esther, está dizendo para mim e para você hoje. A causa de Deus, quando você se dedica a ela, ela faz com que tua vida pare de ser uma vida de cavar buracos e comece a dar sentido à tua vida. Começa a dar sentido à tua vida. Porque infelizmente, se nós formos sinceros, é assim que a nossa vida é hoje, uma vida de cavar buracos. E você acorda e deita, até o dia que você para, encosta a cabeça no travesseiro e diz assim, eu sou vazio, minha vida não tem sentido. Minha vida é uma vida de cavar buracos. Porque quando você não se envolve completamente com a causa de Deus, você vai chegar à conclusão que você construiu um império, mas não vai ficar para ninguém, que não tem sentido. Sabem, é dessa vida que se envolver com a causa de Deus vai nos livrar. É por isso que, para Deus, não importa
quanto você tem. O que importa para Deus é o que você faz com o que você tem. Deus nunca vai perguntar a ninguém qual é a marca do teu carro. A marca do teu carro não interessa a Deus. Sabe o que interessa a Deus? A quem você dá carona. Deus nunca vai perguntar para ninguém onde é tua casa, quantos metros quadrados tem tua casa, em que bairro é tua casa. Isso não interessa a Deus. Sabe o que interessa a Deus? A quem você hospeda. Deus nunca vai perguntar para ninguém quanto você gasta por mês com a feira do supermercado. Isso não interessa a Deus. Sabe o que interessa a Deus? Com quem você divide a comida que você comprou no supermercado. Porque o que importa para Deus não é o que você tem. Para Deus não importava se Esther era a rainha ou a zeladora do palácio. Deus a amava do mesmo jeito. O que importava para Deus era o que Esther ia fazer com o que Deus colocou nas mãos dela. O que Esther ia fazer com aquilo que Deus havia colocado nas mãos dela. Então, a grande questão dessa noite é: Deus colocou algumas coisas em tuas mãos. O que você vai fazer com isso? Você vai dar sentido a isso, dizendo: Santo Deus pertence ao Senhor? No primeiro momento, Esther disse assim: eu não vou usar o que eu tenho para a causa de Deus, é perigoso. Então diga a Mordecai que eu não vou. E Mordecai dá uma resposta para Esther: fica tranquila, Esther, você não vai, fica tranquila. De outra maneira, Deus vai cuidar da sua causa, porque a causa pertence a Deus. Nunca esqueça disso. A causa pertence a Deus. Se você se envolver ou não, a causa de Deus vai avançar. Quanto mais rápido você descobrir isso, melhor. Se você disser: eu não vou usar os meus dons na igreja, fica tranquilo, a causa de Deus vai avançar sem você. Se você disser: eu não vou ser fiel nos dízimos e ofertas, fica tranquilo, a causa de Deus vai vencer sem os teus dízimos e sem as tuas ofertas, porque a causa pertence a Deus. Estou trabalhando há 18 anos como pastor e cada dia eu tenho isso mais seguro na minha mente. Essa causa pertence a Deus. Com o pastor Josanã ou sem o pastor Josanã, a causa de Deus vai vencer. A grande questão não é o que eu estou fazendo pela causa de Deus. A grande questão é o que a causa de Deus está fazendo por mim. Essa é a grande questão. Deus está dizendo: Esther, eu preciso de você, mas eu não dependo de você. Eu quero te usar, mas se você não quiser se entregar completamente, a causa vai vencer sem você. E todo dia eu entendo isso, todo dia eu aprendo isso. A causa de Deus vai vencer. Então não é o que eu estou fazendo pela causa, é o que a causa está fazendo por mim. Eu sou filho de um pai que teve muitas dificuldades na infância, foi filho de pais agressivos, e ele só sabia nos criar desse jeito, com dureza. Hoje é um homem transformado, mas na minha infância era um homem duro, rígido, muito agressivo. E eu só tenho um modelo de pai, que é esse que eu cresci com ele. Corre nas minhas veias o sangue de um pai agressivo. E eu tenho 2 filhos, estou sendo bondoso com eles, brincando com eles, jogando bola com eles, brincando de boneca com a menina. Mas não é porque eu sei fazer isso, é porque a causa de Deus está me transformando. Você entende? Então não é o que Josanã está fazendo pela causa, não. É o que a causa está fazendo por Josanã. É por isso que eu não concordo com a frase que diz assim: os jovens são o futuro da igreja. Não concordo. Se os jovens abandonarem a igreja vai ter futuro. Não tem problema, Deus vai continuar guiando. Então a questão não é que os jovens são o futuro da igreja, é que a igreja é o futuro dos jovens. Você quer ter futuro? Se envolva com a causa. Dê o seu melhor pela causa de Deus. Na minha família tem uma verdadeira destruição de divórcio. E eu estou casado há 17 anos, muito feliz. Mas não é porque eu sei ficar casado, é porque a causa de Deus está transformando o meu casamento a cada dia. Cada manhã quando eu me reúno e cada final de dia quando eu reúno minha família para fazer o culto, Deus está transformando minha família, minha paternidade e o meu casamento. É isso que Mordecai está dizendo para Esther. Esther, fica tranquila, a causa de Deus vai vencer, porque a causa pertence a Ele. Então quando Deus diz assim: pregue o evangelho, não é porque Deus não consegue pregar o evangelho. Quando Deus diz assim: seja fiel, não é porque está faltando recursos no céu. Com você ou sem você, a causa vai vencer. Mas aí Mordecai diz assim: mas deixa eu te dizer uma coisa, Esther, se você não for,
Você e a casa do seu pai vão perecer. Notou isso? Aqui tem uma coisa interessante. Porque Mordecai lançou uma maldição, mas a questão é que ele se incluiu na maldição. Ele poderia dizer assim: Esther, se você não se dedicar à causa de Deus, você vai sofrer. Mas ele disse assim: você e a casa do seu pai, inclusive eu que faço parte da casa do seu pai. Mordecai entendeu uma coisa que você precisa entender essa noite. Quando você não se envolve com a causa de Deus de verdade, não é apenas você que sofre, tua família também sofre. Quando o pastor diz assim: olha, a comissão se reuniu e você foi escolhido para tal função na igreja. Você diz: não, esse ano eu não quero nada, pastor, estou cansado, tenho muita coisa. Os teus filhos crescem pensando assim: peraí, para a causa de Deus meu pai não tem tempo, minha mãe não tem tempo, mas para a causa própria eles trabalham tanto que eu nem vejo meus pais pela semana, durante a semana. O seu filho vai crescer pensando assim: para a causa de Deus nada, para a causa própria tudo. E isso vai ser uma maldição para a tua família. Você quer abençoar a tua família? Se envolva com a causa de Deus. Eu não vou deixar herança para os meus filhos, mas eu estou deixando uma herança para os meus filhos. A herança que eu estou deixando para os meus filhos é que eles estão crescendo vendo um pai que está dedicando o melhor da sua juventude, o melhor da sua força à causa de Deus. Às vezes eu viajo, minha filha me abraça e diz assim: papai, não vá não, ligue para lá dizendo que você não vai. E eu digo: filhinha, papai vai. Eu estou pregando o evangelho e eu quero que você cresça com a mesma paixão que eu tenho. E eu quero que você faça mais do que eu estou fazendo. E eu estou criando filhos, estou preparando os meus filhos para se dedicar mais e amar mais essa causa do que eu amo. Se dedicar mais por essa causa do que eu estou me dedicando. Essa é a herança que eu estou deixando para os meus filhos. Uma paixão por uma causa, que eu estou gastando o melhor da minha vida por elas, e estou conseguindo passar isso para o coração dos meus filhos. E quanto mais você envolve os seus filhos na causa, quanto mais você envolve os seus filhos com a dedicação à causa de Deus, mais eles vão amar essa causa que estão vendo você dedicar a vida por ela. Então essa é a herança que eu estou deixando para os meus filhos. E por fim, Esther diz assim: eu entendi, eu vou dar o melhor pela causa. E se morrer, morri por uma causa que vale a pena morrer por ela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tem alguma causa na vida que vale a pena morrer por ela? Porque a vida só tem sentido de verdade quando você encontra uma causa tão nobre, tão grandiosa, que vale a pena dedicar a vida até morrer por ela. E só existe uma causa que vale a pena viver e morrer por ela. É a causa da cruz do Calvário. Não existe nenhuma outra causa. Eu não sei pelo que você está dedicando a tua vida, mas se você não se encontrar com a causa da cruz do Calvário, ao final da vida você vai olhar para trás e dizer: minha vida não teve sentido. Um dia eu preguei esse sermão e ao final um irmão disse assim: pastor, eu acho que eu entendi o seu sermão. Eu passei 40 anos dedicando minha vida a uma empresa, morrendo de trabalhar por essa empresa. E depois de 40 anos, eles me dispensaram e não querem mais nem me ver. Eu morri pela causa errada, né, pastor? Eu disse assim: você entendeu o sermão. Trabalhe, estude, construa, mas só tem uma causa que vale a pena morrer por ela, é a causa da cruz do Calvário. Nenhuma outra vale a pena. E algumas coisas que aconteceram na minha vida me fizeram entender isso. Eu quero compartilhar duas coisas para terminar. Eu, na época, só tinha uma filha, a Glenda, estava dirigindo, estava agradecendo a Deus pela paternidade, agradecendo a Deus pela alegria de ter uma filha, e ela era bem pequena, tinha nascido há poucas semanas, e eu dirigindo sozinho, conversando com Deus, e daqui a pouco, eu senti claramente uma voz dizendo assim: se tua filha morresse hoje, o que você faria? E aquilo foi um choque, porque ela era tão pequena que não me passou na cabeça que ela poderia morrer, mas me veio na mente: é possível, nesse mundo mal, de tristeza, de dor, é possível. O que você faria se sua filha morresse hoje? E meus olhos encheram de lágrimas, e eu disse assim: Deus, se minha filha morresse hoje, de duas possibilidades, uma: ou eu iria me revoltar, te culpar, te abandonar, ou eu iria me consagrar como nunca me consagrei, pregar como nunca preguei, falar sobre a volta de Jesus como eu nunca falei, buscar poder como eu nunca busquei, para que o Senhor retornasse logo e eu pudesse reencontrar minha filha na ressurreição.
E eu disse: Deus, hoje eu decido por essa segunda opção. Se minha filha morresse hoje, eu iria me consagrar como nunca me consagrei, me dedicar como nunca me dediquei, pregar como nunca preguei, te buscar como nunca busquei, para que eu pudesse reencontrar logo ela na ressurreição. E eu pensava que Deus estava feliz com a resposta, mas aquela mesma voz me disse assim: e por que você não se consagra desse jeito que você falou, com ela viva como está hoje? Por que a morte da tua filha teria que ser um estímulo para você me buscar como você disse que me buscaria, para você pregar como você disse que pregaria, para você se dedicar como você disse que iria se dedicar? O perigo não é tua filha morta. Se ela estivesse morta, estaria dormindo esperando a ressurreição. O problema é tua filha viva nesse mundo mau. Eu estou precisando de você hoje, Josanã. Não é um dia se a tua filha morrer. Eu estou precisando de você hoje. E eu chorei. E a partir daquele dia, eu tenho tentado viver essa vida que eu disse a Deus que viveria se minha filha descansasse. Você entende? Às vezes nós esperamos tragédias para recomeçar a vida espiritual. E o que Mordecai está dizendo para Esté: Esté, não espera tragédia. Hoje é o dia de dar o melhor pela causa de Deus. Você não precisa esperar a morte, a tragédia, o final da vida. Deus está precisando de você hoje. Deus quer que você se levante hoje, que você se dedique hoje. A segunda coisa que aconteceu na minha vida, que me fez entender que há uma causa que vale a pena viver por ela. Eu estava fazendo uma semana de oração em Aracaju. E me deram uma igreja, numa semana de colheita, muitas pessoas estavam tomando a decisão ao batismo. E na primeira noite eu fiz um convite para as pessoas que queriam aceitar o batismo, e várias pessoas vieram à frente, e eu chamei o ancião da igreja para perguntar quem era cada pessoa. E ele foi dizendo: olha, pastor, aquele ali é o José, já está pronto, nós vamos visitá-lo amanhã para preencher a ficha de batismo. Aquela ali é a Antônia, nós vamos visitá-la próxima semana. E foi me dizendo. E chegou num casal de adolescentes, tinha uns 14, 15 anos, 2 irmãozinhos, Lucas e Emily. Ele disse: pastor, aqueles 2 ali são Lucas e Emily, estão no clube de desbravadores, já fizeram um estudo bíblico, decidiram batizar, mas você tem que dizer a eles que eles não podem batizar. E eu perguntei: mas por que eles não podem batizar? E ele disse: pastor, eles são filhos da mesma mãe, mas de pais diferentes. O pai dela foi assassinado, o pai dele ninguém sabe quem é, a mãe dela é usuária de drogas e foi pega roubando, está presa. Eles vivem no orfanato, e em frente ao orfanato uma irmã fez um evangelismo no pequeno grupo na casa dela, e toda noite as crianças mais velhas iam para o evangelismo. Eles foram todas as noites, terminaram o estudo bíblico, estão no clube de desbravadores, estão vindo para a igreja. Mas o senhor lembra que na ficha de batismo, quando é menor de idade, o pai, os responsáveis têm que assinar? Eu disse: lembro. Nós já tentamos visitar a mãe deles, ela não pode receber visitas. Então nós não podemos batizar sem que o responsável assine a ficha. Por isso o senhor tem que dizer para eles que eles não podem batizar. E eu chamei os 2, abracei, falei que estava feliz porque eles já eram da nossa família, parabenizei porque eles estavam no clube de desbravadores, mas disse: eu não posso batizá-los. Expliquei toda a questão, mostrei a ficha de batismo para eles, eles começaram a chorar. E disseram: pastor, por favor, dá um jeito, nós queremos batizar essa semana, as pessoas do nosso clube vão batizar também. Vai lá no orfanato, fala com o diretor do orfanato, talvez tenha um jeito. E eles estavam tão emocionados que eu prometi que iria, mas fiquei meio constrangido, achando que talvez o diretor do orfanato pudesse achar que nós estávamos forçando os meninos ao batismo. Mas eu fui, havia prometido e fui. E quando cheguei lá, expliquei a situação para ele, mostrei a ficha de batismo, e ele me disse: pastor, a justiça tomou a guarda deles da mãe. Nós estamos com a detenção da guarda deles. Então, se alguém tem que assinar alguma coisa, somos nós aqui do orfanato. E eu vou lhe dizer: pastor, eu assino qualquer coisa para esses meninos ficarem nessa igreja. E eu perguntei por quê. Ele disse: pastor, o Lucas, ele já fugiu do orfanato 12 vezes. 12 vezes. Mas alguma coisa acontece nessa igreja, que depois que ele está indo para lá, ele não fugiu mais nenhuma vez. Eu não sei o que vocês fazem lá, mas depois que ele está indo para a igreja, nunca mais ele fugiu do orfanato. O pessoal da sua igreja, pastor, fez uma escala, e todo culto, alguém da igreja vem aqui no orfanato, pega os 2, leva para a igreja e depois traz novamente.
E quando está dando a hora do culto, eles ficam desesperados, querendo tomar banho rápido para ir para a igreja. Tem outra escala lá na sua igreja, que toda sexta-feira uma família pega os dois, leva para casa para dar um final de semana digno. O pior momento no orfanato é o final de semana, porque não tem escola, não tem muita atividade. Então toda sexta-feira uma família pega os dois, leva para casa, dá um final de semana digno e devolve aqui na segunda. Se todas as crianças desse orfanato quisessem batizar, eu deixava, porque alguma coisa aconteceu no coração dos dois. E no final da semana eu entrei no tanque, quando deitei Lucas na água e levantei, ele estava chorando e eu também. E quando eu levantei Lucas, eu disse a Deus: Deus, eu quero morrer fazendo isso aqui. Eu quero até o último dia da minha vida fazer isso aqui. Me apresente uma outra causa qualquer que eu me envolvesse, que iria pegar a vida de um adolescente, que ia ter o mesmo rumo do pai ou da mãe, ou pior, e dar outro rumo para a vida dele. Me ajude, me apresente uma outra causa, de empresa, de governo, de faculdade. Nenhuma causa é capaz de pegar um adolescente que ia ter o mesmo rumo do pai ou da mãe e dar outro rumo para a vida dele. Só a cruz do Calvário é capaz de fazer isso. E eu estou completamente envolvido com essa causa. Se eu tivesse 200 vidas, eu daria as 200 por essa causa. Eu digo à minha esposa que, se Jesus não voltar por esses dias e der tempo eu ficar velhinho, quando forem me visitar, eu quero que abram o inário e cantem uma música do inário que diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Mas eu não tenho 200 vidas, eu só tenho essa. E eu estou dedicando o melhor dessa por essa causa. Por isso eu vim aqui hoje pregando para vocês que estão nos assistindo, para dizer: você tem vida, Deus te deu. E eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, me perdoa, porque eu estou dando o que sobra por essa causa. O que sobra do meu tempo, o que sobra dos meus dons, o que sobra dos meus recursos, me perdoa. Eu quero ter a honra de poder dizer como Esther: eu quero me dedicar à causa de Cristo, e se morrer, foi uma morte que valeu a pena. Eu quero me dedicar a uma causa que ao final eu diga: se eu tiver que entregar tudo por essa causa, foi uma causa que valeu a pena viver e morrer por ela. Quero convidá-lo essa noite a dizer: Santo Deus, é essa a minha decisão. Mas eu quero fazer 2 convites essa noite. O primeiro convite é para alguém que esteja aqui e queira dizer: eu quero me dedicar a essa causa, eu quero me entregar por essa causa, mas eu quero começar entregando a minha vida através do batismo. Eu ainda não tomei a decisão pelo batismo, e como é que eu vou me entregar por uma causa se eu ainda não entreguei minha vida a ela? E eu estou me preparando, estou estudando a Bíblia, mas eu quero em algum momento poder dizer: Santo Deus, eu estou entregando a minha vida através do batismo, e eu quero o resto da minha vida me dedicar por essa causa. Eu queria orar por você, alguém que está aqui essa noite, que ainda não passou pelas águas do batismo, e gostaria de dizer: Santo Deus, eu quero entregar minha vida completamente em Tuas mãos através do batismo. Eu quero que você se coloque em pé, eu quero orar por você. Alguém que está se preparando para um dia ser batizado e que gostaria de dizer: Santo Deus, eu quero começar entregando a minha vida. Coloque-se em pé, eu quero orar por você. Não quero terminar sem pedir uma bênção especial sobre tua vida. Onde você está, coloque-se em pé. Eu quero pedir a bênção de Deus, terminar pedindo a intercessão de Deus para a sua vida. Amém. Se há alguém nos assistindo, coloque-se em pé. Onde você está? Eu não posso ver, mas o Espírito de Deus pode ver. Amém. Deus seja louvado. Há mais alguém que está se preparando para um dia também entregar a vida através do batismo e gostaria de dizer: Santo Deus, eu entendi a mensagem dessa noite. Eu quero um dia poder dizer como Esther, mas eu quero começar entregando a minha vida. Eu quero começar entregando a minha vida através do batismo, nascendo de novo. Amém. Alguém que já é batizado, que gostaria de se unir a nós que estamos de pé e dizer: Santo Deus, me perdoa. Eu tenho dedicado o que sobra, eu tenho dedicado o que resta, mas eu queria hoje tomar outra decisão. Eu queria que a minha vida tivesse um sentido profundo, bonito, para a qual Deus a criou. E eu quero dedicar a minha vida, mais do que estou fazendo, ao Senhor
e a sua causa, ao ponto de um dia poder ter a honra de dizer como Esther: se morrer por essa causa, foi uma morte que valeu a pena. Se esse é o seu desejo, eu quero convidá-lo também a se colocar em pé, para dizer a Deus: Santo Deus, essa é a minha decisão essa noite. Amém. Sabem, há um efeito psicológico nos apelos. O efeito psicológico é o seguinte: quando um se levanta, todo mundo se levanta. Mas uma das coisas mais sérias da vida é um apelo. Sabe o que você disse a Deus agora? Senhor, eu estou começando o dia sem te buscar, mas eu estou me levantando dizendo que não vai ser mais assim. Amanhã eu não vou começar o dia sem te buscar, porque eu estou dizendo que vou me dedicar mais à tua causa. Senhor, eu não estou sendo fiel com o cuidado do meu corpo. Eu sei como devo cuidar do meu corpo, eu não estou fazendo. E eu estou dizendo que eu quero me dedicar mais à tua causa, começando pelo cuidado do meu corpo. Eu quero me envolver mais com tua causa. Eu quero me dedicar mais a ela. Eu quero ser fiel ao Senhor, na guarda do sábado, nos dízimos e ofertas. Se você se colocou em pé, é isso que você está dizendo a Deus. Eu espero que realmente seja o real desejo do seu coração. Vamos orar? Querido Pai, que aquilo que eu não consegui falar com minhas palavras, que o teu Santo Espírito complete. Mas eu te peço que, pelo poder da tua palavra, o Senhor tenha nos dito hoje de maneira muito clara: eu quero que você se envolva mais, eu quero que você se dedique mais, eu quero que você não dê as sobras, eu quero que você possa se levantar como Esther e dizer: eu entendi, eu vou dar o melhor pela causa de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Estamos chegando ao final do final dessa terra. E há muitas pessoas que ainda necessitam conhecer a tua verdade e o teu amor através de nós. São meus vizinhos, meus parentes, pessoas que estão próximas. Por favor, dar um forte abraço, Senhor, nessas pessoas que se colocaram em pé dizendo que querem se preparar melhor, mas um dia querem ser batizadas. Leva-as em paz para casa, mas com tanta paz que elas sintam que essa é a melhor decisão da vida. E a todos os outros que se levantaram, que o teu Santo Espírito nos acompanhe, nos lembre de orar 3 vezes ao dia, de escolher um dia para um jejum, de passar mais tempo contigo, para que possamos dizer: vale a pena dar a vida por essa causa, a causa da cruz do Calvário, é que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Que Deus o abençoe e o traga em paz amanhã para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus.